Noite, fiel. Só noite hoje, sabe por quê? Boa ela não tá sendo, né? Acabou o clássico, né? O majestoso. São Paulo ganhou por 2-0 da gente, né? E, cara, a maior incógnita, né, desse clássico, né, e também desse vídeo vai ser por que esse carinha saiu. Por que você saiu, Memphis? É questão técnica? Aconteceu alguma coisa no vestiário que não sabemos? Eu queria saber por que ele saiu. É um jogo 2-0 aonde o único cara, né, junto com o Garro, que pode resolver, pode tentar pelo menos algum gol de honra, né, algum passo para gol de honra, não sei, é o Memphis e o Garro. Onde ele já tinha dado um ótimo passe pro Romero, que perdeu o gol, né? Se fosse o Yuri Faria, né? A gente esquece às vezes que o Romero não é o Yuri Alberto, né? E no intervalo, você vem e me tira o cara. E na transmissão falaram que foi por conta de questões técnicas, né? Questões táticas. Isso é mentira. Porque você não vai tirar o Memphis Depay em um jogo desse, em um clássico desse. Você não se tira um dos seus melhores jogadores do time em um clássico quente como esse. Não tem como tirar, gente. Me desculpa. Mentiu feio, cara. Nem pra evitar uma desculpinha melhor. Porque, sinceramente, cara, que coisa tenebrosa esse Corinthians de Dorival Júnior, gente. Tá certo? Vamos analisar o jogo de hoje, a forma que o Corinthians jogou, o que deu errado, né? Pra a gente saber por que exatamente perdemos esse majestoso, né? Que não vencemos desde 2023, né? Com 2 gols do Adson no Morumbi, né? Que na época era só Morumbi, né? O jogo foi 2-1. Mas enfim, fiel, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem vídeo sobre pós-jogos, notícias, gols. Também tem vídeo sobre pós-jogos, notícias, gols, edits, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, fiel. Eu sou o Bruno, você está na Central SCP e agora vamos analisar o jogo. Né, Memphis? Bora pra análise. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, com frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Hoje o Corinthians foi, na sua famosa formação, 4-3-1-2, né? Hugo Souza. Hoje o Félix Torres fez a lateral direita, porque o Matheus estava suspenso. André Ramalho, Kaká, Bidu. Parece que o Bidu realmente virou o titular do Corinthians. José Martínez, Brando Bidon, Carídio, Garro, Memphis e Romero, né? Que saudades do nosso atacante Yuri Alberto. E como foi o jogo? Galera, o Corinthians, nos primeiros minutos iniciais, né, até os 15, 20 minutos, estava conseguindo fazer um jogo tranquilo, entre aspas. Um jogo seguro, né? O jogo estava equilibrado para o Corinthians. Claro que o São Paulo tinha, né, uma posse da bola maior, tá certo? E já deu para perceber que a gente iria sofrer pelas laterais do campo, né? Porque o São Paulo joga com 2 alas, né? 3 zagueiros e 2 alas agudos que ficam atacando. Pode perceber que o São Paulo sempre mandava o bolão do zagueiro, né? O zagueiro sempre mandava um passe comprido, tentando ligar a zaga pro ataque, né? E um passe infiltrado por cima. Não, um passe enfiado por cima, né? E dá para perceber que isso também começou a dificultar a zaga do Corinthians, que não estava conseguindo saber lidar com esses lançamentos desde a zaga do São Paulo, tá certo? Então, até os 20 minutos, o Corinthians estava jogando bem, tanto que teve a oportunidade do Corinthians abrir o placar, né, com o passe do Memphis Depay, porque ele acha o Romero entrando sozinho em um mínimo espaço, né, e o Romero, em vez de cavar, ele chuta na cabeça do Rafael, que faz uma defesaça contra o Corinthians, né? A gente sabe que esses goleiros gostam de virar, né, o Neuer contra a gente, né? Enfim.
Depois disso, o São Paulo abriu o placar com o Luciano, um cara que a gente odeia, eu pelo menos particularmente odeio o Luciano, é um cara que sempre faz gol do Corinthians, é impressionante, parece que ele é predestinado a fazer gol do Corinthians. O que esse maluco tem de rancor e mágoa do Corinthians é brincadeira, né? Eterno 6-1, você tava lá, Luciano. Enfim, mas cara, é impressionante, né? Primeiro que, cara, eu nem sei o que falar desses dois gols do Luciano, né? Que foram dois erros do Corinthians, simplesmente, né? Cara, você pega o segundo gol do Luciano, cara, aquele cruzamento do Wendel que passa pelo Félix, passa pelo Kaká, passa pelo Ramalho, o Bidu tava nas costas do Luciano e ele entra fazendo um gol de carrinho, o segundo gol, né, de São Paulo. E tudo isso começa porque o Hugo Souza dá uma bicuda para frente, né? O jogador do Corinthians não consegue ganhar a bola de cabeça e a bola acaba sobrando pro Arboleda. O Arboleda liga, né? Com um grande passe, lançamento por cima pro Wendel. O Wendel faz uma jogada em cima do Félix Torres, que fica parado ali, faz o cruzamento pro Luciano, 2-0 pro São Paulo. Cara, é impressionante. O primeiro gol do Luciano também, gente. Cara, eu vou falar nada. Essa zaga do Corinthians é brincadeira, mano. Sempre, cara, tomar gol do Luciano é brincadeira. Sabe por quê? Porque tá beleza. O André Ramalho, ele tem costume de ficar saindo. Parece que o André Ramalho, às vezes, é volante. Ele sai pra dar o bote e o André Silva, ele faz o passe. Ele faz o passe infiltrado pro Luciano. E quando o André Ramalho tá voltando, não dá mais tempo. Então o Luciano só ajeita pra perna esquerda e manda o chute cruzado que o Hugo Souza não pega. Tinha o José Martínez e o André Ramalho, né? O Félix Torres, eu nem sei onde estava nesse lance, que a parte defensiva direita é para ele cobrir, não estava cobrindo. Tanto que o José Martínez tentou voltar também e não fez nada também. 1-0 para São Paulo, depois esse gol do Luciano cruzado pelo Wendel, enfim. E depois disso o Corinthians morreu no jogo. Um time de transição lenta, um time apático, que não demonstra raça, só certos jogadores demonstram raça em campo, mas assim, jogadores esses que não têm nenhuma qualidade técnica, como o Romero, né? Os únicos que têm essa qualidade é o Memphis, o Galo e o Carídio. Eu não canso de falar isso pra vocês, gente, porque todo pós-jogo é isso, o Corinthians não tem perspectiva de melhora. Você não acha que o time vai engrenar com o Dorival Júnior? Então, pra mim, hoje, a gente não tá vendo perspectiva de melhora com o Dorival hoje. Vai mandar ele embora? Você achou outro técnico? Porque quem tem Voivoda, o Tite eu não sei se vai aceitar, né? Enfim, agora tem essa cláusula Corinthians, né, no contrato do Emiliano Dias, lá no Olímpia, que se o Corinthians mandar uma proposta pra ele, ele vem na hora treinar o Corinthians, né? Tá rolando essas notícias aí nas redes sociais, tá certo? Então, assim, a Fiel já vai criar a volta dele, ou criar a volta do Tite, ou tentar, sei lá, de repente o Voivoda aqui finalmente saiu do Fortaleza, né? Cara, eu acho que se o Dorival perder mais 2 jogos ou o próximo, ele vai cair do cargo. Essa é a realidade, a gente conhece o Corinthians, tá certo? E, cara, pra mim tanto faz se ele cair ou não, só quero que o time melhore. Agora, vendo a perspectiva de trabalho dele, não tendo reforços, né? O elenco é muito limitado, né? Aí a tática dele também não tá funcionando bem, porque o estilo de jogo que ele quer implementar, o Corinthians não consegue fazer. Os jogadores não conseguem se adaptar a esse estilo de jogo que ele quer. Então tá difícil. Os jogadores do Corinthians em campo ficam muito desligados. É um time apático, passivo, que não coloca medo em ninguém, né? Não é aquele Corinthians do final do segundo semestre do Brasileirão, que fez 9 vitórias seguidas. É um time hoje totalmente diferente. Os jogadores são os mesmos, só que parece que a mentalidade mudou. Enfim, é coisa bizarra esse Corinthians. Aí você vê individualmente, o Kaká às vezes avança até o meio campo, parece que é volante. Não sei, o Kaká tem problema na cabeça também, é outro. Você vê o Félix Torres, que nem de lateral serviu nesse jogo. Porque quando ele jogou, ele fez boas atuações. Agora, nesse, que é um jogo mais importante, um jogo que exige mais, ele sumiu. Ele foi humilhado pelo lado esquerdo do São Paulo. Porque essa é a verdade. Os dribles que ele tomou, o estádio indo à loucura,
em cima do poderoso Félix Torres, você vê isso, que qualquer lance, os caras já vibravam, já gritavam, enfim, é doideira, é doideira. Aí tá, você vai pro segundo tempo, você tira o Memphis, já é um grande erro, como falei, não faz sentido tirar um dos melhores jogadores do time. E deixa, você tira o Memphis e deixa o Romero, pior ainda, você coloca o Guinegão e deixa o Romero em campo, não faz sentido. Aí o Garro tem que ficar jogando sozinho, porque o Caride hoje até tentou, só que o Caride tá cansado, parece que ele tá se rastejando em campo Caride, ele tenta, mas parece que ele tá pesado, sabe? É complicado. Aí o Garro é o único desse meio de campo que tem muito vigor físico. O Bidon é jovem, mas sumiu no jogo. Parece que o Bidon vai ser a eterna promessa, porque o Bidon não tem uma evolução. A gente não vê uma melhora do Bidon desde o ano passado. Ele é o mesmo Bidon. Ele não melhora, ele não tá evoluindo nesse Corinthians, entende? Parece que eles não estão sabendo trabalhar, né, as jovens promessas, porque o Corinthians nunca foi de trabalhar a jovem promessa. Tem várias copinhas, é verdade, é o maior campeão da copinha, só que ele não consegue lapidar as suas jovens promessas. É muito difícil você ver alguma jovem promessa do Corinthians estourar. Tem o Marquinhos, né, que só foi se lapidar realmente no PSG, que tem o William, tem Malcolm, né, tem alguns jogadores nessa lista, só que poucos comparado aos outros clubes, entende? Então o Bidon tá nessa, que se de repente ele for para a Europa, ele vai melhorar e explodir como eles, porque eles na Europa sabem trabalhar essas jovens promessas, a gente do Corinthians não sabe. A gente percebe que o Bidon hoje é um atleta que não tem mais evolução, pelo menos por enquanto aqui, só se chegar um outro técnico e fazer ele jogar. Mas enquanto tiver o Dorival, ele não vai melhorar. Por quê? Porque o Corinthians e o Dorival não deram match, não se casaram. Enquanto o Dorival quer uma coisa, os jogadores do Corinthians não conseguem fazer o que ele quer e fazem outra. E dá tudo errado. Segundo tempo, muita parte do Corinthians. Aí você fala do Romero, cara, o Romero é ídolo, ele é raçudo. Eu reconheço isso, eu gosto do Romero. Só que não dá mais para defender o Romero, não tem como você pedir pro Romero continuar no Corinthians. A permanência dele, não tem como você falar, eu quero o Romero. Acabou o contrato esse ano dele? É tchau, procura outro clube de graça. Não tem como a gente renovar mais um ano de Romero. Não dá, infelizmente não dá, cara. Ele voltou pro Corinthians em 2023. Ano que vem, faz 3 anos que ele tá no clube. Não tem mais condições. Muito obrigado por ter salvado a gente lá em 2023, na briga contra o rebaixamento. Ano passado por ter feito alguns gols importantes também. Só que hoje, em 2025, esse ano não tem condições de falar o Romero merece uma renovação. Não tem. Ele não merece pelo que ele entrega em campo em questão de gols e assistências. Em raça ele entrega. Só que raça nem sempre vai ganhar jogo. Precisamos de qualidade técnica. A diretoria tem que se virar para contratar jogador. Enquanto não contratar jogador, a gente vai ficar nessa mesma barca furada. Ou virar SAF logo. Porque eu acho que a SAF vai dar jeito do que esses incompetentes saírem no cargo. Porque tá difícil. Realmente tá difícil. Né? Aí você vai lá, coloca o Ranieri. Também não surte efeito. Por quê? Em um jogo como esse contra o São Paulo, você coloca Bidon, que não marca ninguém, Caride não marca ninguém, Garro não marca ninguém, e deixa só o José Martínez para marcar alguém, entre aspas, porque nem isso o José Martínez está fazendo direto ultimamente. Porque hoje o José Martínez, ele avança mais do que fica na defesa. Parece que ele quer ser meio campista, o José Martínez. Ele não consegue ficar lá atrás para ser o primeiro volante para defender. Ele não consegue. Você vê muito ele avançando em momentos que é para ele ficar lá atrás ajudando a marcar. Parece que ele desaprendeu a marcar. Alguma coisa está muito errada nesse Corinthians, além da diretoria. A principal culpa é da diretoria, a gente sabe disso. Só que tem muita coisa errada nesse elenco, na parte tática, tá tudo errado. Tá tudo errado. Começando pelo elenco limitado, que eu só olho por reserva, você vê Guinegão, Kaique, você vê Dieguinho, você vê... Cara, um time desse não pode ter só jovens promessas no banco. Tem que ter jogadores já consolidados, ou jogadores
que estão no seu auge da idade. 25, 26 anos. Pô, cara, a gente tem que achar alguém no mercado. Por que não foram mais atrás do Carlos Vinícius, que estava disposto a vir? Vocês falaram que querem priorizar pontas. Só que os dias se passam e não saem notícias sobre o Corinthians ir atrás de algum ponta. Porque não tem ponta livre no mercado, parece. Ou tá muito bem escondido, eu não sei, porque não aparece uma notícia sobre. Carlos Vinícius ficou escanteado. Aí daqui a pouco ele vai para outro clube e começa a arrebentar, porque é assim que funciona. Os jogadores que o Corinthians descartam, eles vão para outros clubes e começam a arrebentar, né? Cara, aí você deixa esses 3 jogadores, Carídio, Bidão e Garro, que não marcam, é claro que você vai tomar fumo. Claro que você vai sofrer. Porque só o José Martínez marca. O Corinthians sofreu muito pelas beiradas do campo, pelos alas. Os alas do São Paulo, aterrorizaram o Corinthians hoje. Aterrorizaram. Cara, é duro você perder de 2-0. Ainda teve a cabeçada lá do Ranieri, que foi fraca ainda, que o Rafael fez outra grande defesaça, como sempre. Mas foi uma cabeçada fraca do Ranieri, que, convenhamos, já entrou morto em campo. Esse coloca o Thales Magno, um Dileri, e não vai surtir efeito. É triste a realidade hoje do Corinthians. É muito triste. Um time de transição lenta, um time que, se você pressionar a saída de bola, eles vão ceder facilmente. O Corinthians não está acostumado a lidar com pressão na saída de bola. É um time que não tem entrosamento, não sabe onde cada jogador tá para tocar a bola, às vezes sem olhar, né? Porque você sabe que o seu amigo vai estar naquele espaço no campo, quando você tem entrosamento, né? É um time que não tem elenco. Você olha no banco e fala, nossa, esse cara, se entrar, talvez resolva. Não tem isso. Parece que não tem técnico, não tem diretoria, tá tudo errado, né? Falando individualmente de cada atleta. Cara, tá, vamos lá, falar sobre o Hugo Souza. O Hugo Souza hoje foi péssimo. Por que o Hugo Souza foi péssimo? Não é porque ele tomou 2 gols. Porque os gols que ele tomou, dificilmente ele defenderia. É porque hoje ele foi muito mal na saída com os pés. O Hugo Souza não foi muito exigido, né? Porque o São Paulo não deu muitos chutes ao gol. E quando deu, foi gol. Só que a questão é que o gol que o Luciano faz, o segundo gol, que foi o cruzamento do Wendel, o Hugo Souza iniciou a jogada, porque ele dá o bicudão para frente, a bola cai no meio de campo, né, onde o jogador Corinthians perde a bola de cabeça e começa o contra-ataque do São Paulo até chegar no Wendel. Ele errou nisso. O Hugo Souza hoje estava muito afobado quando a bola chegava no pé dele, é só bicudão para frente. Só que os bicudões que ele mandou foram errados. Félix Torres, péssimo. Kaká, péssimo. André Ramalho, péssimo. Bidu, péssimo, palecente. José, péssimo. Carídio, decente. Bidon, sumido, péssimo. Garro, cara, eu acho que hoje o Garro foi o melhor do jogo do Corinthians. O Garro, o melhor da partida. Porque tentou, buscou. Só que sozinho, nem não carregou tanto animal quanto o Garro carrega esse elenco do Corinthians. Romero, péssimo, perdeu aquela grande chance que o Memphis, né, deu pra ele e ele faz isso. O Memphis, assim, ele foi decente, porque o Memphis estava sendo muito desarmado pelo Arboleda, né, porque a zaga do São Paulo, né, a marcação estava mais focada no Memphis. Você viu quando o Memphis pegava na bola, tinha muito jogador marcando ele. Quando o Memphis sai, o São Paulo começa a focar mais no Garro. Você percebe que tem um lance ali no primeiro tempo, ainda, o Memphis, que 4 jogadores, 3, tentaram tirar a bola do Garro e não conseguiu. Aí o Garro dá um passe pro Memphis, só que o Memphis acaba perdendo a bola, né? Isso é o Garro, um jogador perigoso, que você não pode dar espaço, que ele sempre vai achar algum bom passe para algum companheiro. Hoje o Garro, na partida do Memphis, foi decente, porque a única chance, né, de passe que ele teve foi certa, o Romero que errou. Lamaná, péssimo. Lamaná não é jogador para Corinthians. Quando o Mateuzinho vai embora, eu fico, putz, Lamaná ou Félix? Porque o Fagner faz falta. Um dos piores erros do Corinthians, dessa diretoria, foi ter mandado o Fagner de graça embora pro Cruzeiro por empréstimo e ainda pagar o salário dele.
Por que está pagando o salário de um jogador emprestado? Me fala, qual é o sentido? Deixa ele no banco. Lá no Cruzeiro o Fagner está deitando, enquanto aqui ele estava mal. Sabe por quê? Porque faltou apoio para ele? Porque faltou algum técnico de verdade? Não sei. Mas a questão é, né, fato é que o Fagner está deitando no Cruzeiro. E o Fagner faz falta nesse elenco do Corinthians. Quem pediu a saída dele tá quebrando a cara. Porque hoje, quando o Mateuzinho sai, que nem a lágrima de coisas do Mateuzinho, entra Léo Maná ou Félix. É isso o Corinthians de 2025. Thales Magno. Como eu vou opinar, o cara entrou, sei lá, nos 35. Decente. Andileri. Decente. Pô, o decente foi péssimo. A maioria hoje foi péssimo. Os únicos que se salvam é o Garro, o Carille e o Memphis. E olha que o Memphis e o Carille foram decentes. O Garro que foi o grande destaque do Corinthians. Então, assim... e Dorival Júnior hoje também foi péssimo pelas escolhas que teve. Claro que o elenco, né, não ajuda. Você olha pro banco e não tem ninguém de nome, assim. E claro que isso pesa também. Só que a gente precisa de um técnico que faça esse elenco limitado jogar, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade. E o Dorival não está sabendo lidar com o nosso elenco. Infelizmente, essa é a realidade. Eu queria que desse certo. Mas se for preciso trocar de técnico, vamos trocar, né? Se for preciso. Eu não sou contra trocar o Dorival, mas também não sou a favor dele ficar. Se for pelo bem do Corinthians, vamos fazer assim. Mas tem que dar certo. De verdade dessa vez. Enfim, comente aqui o que você achou desse jogo e até o próximo pós-jogo, que vai ser contra o Cruzeiro. Se contra o São Paulo, que já é um time assim, não lá essas coisas ultimamente, imagina contra o Cruzeiro que tá voando. Cara, pra ganhar do Cruzeiro vai ter que ter muita qualidade, muita raça, porque esse time do Cruzeiro tá muito embaçado no campeonato, hein? Obrigado por assistir até aqui e até mais.